Artigo 1º. Este artigo declara que o decreto trata da política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Artigo 2º. Define termos-chave utilizados no decreto. Governança pública. Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle implementados para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, visando a condução de políticas públicas e a prestação de serviços de interesse da sociedade. Valor público. Produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades de uma organização que atendem efetivamente às necessidades ou demandas de interesse público, impactando positivamente a sociedade ou grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos. Alta administração. Ministros de Estado, ocupantes de cargos de natureza especial, ocupantes de cargo de nível 6 do Grupo Direção e Assessoramento superiores das e presidentes e diretores de autarquias, inclusive as especiais, e de fundações públicas ou autoridades de hierarquia equivalente. Gestão de riscos. Processo permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que envolve identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, fornecendo segurança razoável quanto à realização de seus objetivos. Artigo 3º. Estabelece os princípios da governança pública. Capacidade de resposta. Integridade. Confiabilidade. Melhoria regulatória. Prestação de contas e responsabilidade. Transparência. Artigo 4º. Estabelece as diretrizes da governança pública para a administração federal direta, autárquica e fundacional. Vamos analisar cada uma delas. Inciso 1º. Direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as mudanças de prioridades. Esta diretriz enfatiza a necessidade de focar em resultados que atendam às demandas da sociedade, buscando soluções rápidas e criativas diante de recursos limitados e mudanças nas prioridades governamentais. Inciso 2º. Promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico. Aqui, destaca-se a importância de simplificar processos administrativos, modernizar a gestão pública e integrar serviços, com ênfase na utilização de tecnologias eletrônicas para facilitar o acesso e a eficiência dos serviços prestados. Inciso 3º. Monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam observadas. Esta diretriz orienta a necessidade de acompanhar e avaliar continuamente as políticas e ações prioritárias, garantindo que estejam alinhadas às estratégias estabelecidas e que seus resultados sejam eficazes. Inciso 4º. Articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor público. Enfatiza a importância de promover a colaboração entre diversas instituições e níveis governamentais, visando uma atuação coordenada que maximize o valor entregue à sociedade. Inciso 5º. Fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração para orientar o comportamento dos agentes públicos, em consonância com as funções e as atribuições de seus órgãos e de suas entidades. Destaca a necessidade de que a alta administração adote e promova padrões éticos elevados, servindo de exemplo para os demais agentes públicos e assegurando que suas ações estejam alinhadas às responsabilidades institucionais. Inciso 6º. Implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, que privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores. Esta diretriz orienta a criação de sistemas de controle interno baseados na gestão de riscos, priorizando medidas preventivas em vez de punitivas, para identificar e mitigar riscos antes que se tornem problemas significativos. Inciso 7º. Avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas e de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, seus custos e benefícios.
Enfatiza a necessidade de analisar cuidadosamente novas propostas de políticas públicas ou incentivos fiscais, avaliando seus custos e benefícios para assegurar que sejam eficazes e eficientes. Inciso 8º. Manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade. Esta diretriz destaca a importância de que as decisões sejam baseadas em dados e evidências, respeitando a legalidade, promovendo a qualidade regulatória, simplificando processos e incentivando a participação cidadã. Inciso 9. Editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando consultas públicas sempre que conveniente. Encoraja a revisão e criação de normas com base em boas práticas regulatórias, garantindo que sejam legítimas, estáveis e coerentes com o sistema jurídico vigente, e que consultas públicas sejam realizadas quando apropriado. Inciso 10. Definir formalmente as funções, as competências e as responsabilidades das estruturas e dos arranjos institucionais. Esta diretriz orienta a clara definição das funções, competências e responsabilidades dentro das estruturas institucionais, promovendo uma gestão mais eficiente e transparente. Inciso 11. Promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação. Enfatiza a importância de manter uma comunicação clara e transparente sobre as atividades e resultados da organização, fortalecendo o acesso público à informação e promovendo a confiança da sociedade nas instituições públicas. Artigo 5º. Estabelece os mecanismos essenciais para a prática da governança pública. Inciso 1º. Liderança. Refere-se ao conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental exercidas nos principais cargos das organizações, visando assegurar as condições mínimas para o exercício da boa governança. As condições mínimas incluem: a linha A. Integridade. Manter padrões éticos elevados e agir de forma honesta e transparente. A linha B. Competência. Demonstrar habilidades e conhecimentos adequados para desempenhar funções de liderança eficazmente. A linha C. Responsabilidade. Assumir a responsabilidade pelas ações e decisões tomadas, garantindo prestação de contas. A linha D. Motivação. Incentivar e engajar a equipe, promovendo um ambiente de trabalho positivo e produtivo. Inciso 2º. Estratégia. Envolve a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas, para que os serviços e produtos de responsabilidade da organização alcancem o resultado pretendido. Inciso 3º. Controle. Consiste em processos estruturados para mitigar os possíveis riscos com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, com preservação da legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos públicos. Artigo 6º. Atribui à alta administração dos órgãos e entidades a responsabilidade de implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos neste decreto. O parágrafo único especifica que esses mecanismos devem incluir, no mínimo: inciso 1º. Formas de acompanhamento de resultados, estabelecer métodos para monitorar o desempenho e os resultados alcançados. Inciso 2º. Soluções para a melhoria do desempenho das organizações, identificar e implementar medidas para aprimorar a eficiência e eficácia organizacional. Inciso 3º. Instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências, utilizar dados e informações confiáveis para embasar as decisões administrativas. Artigo 7º-A. Estabelece a criação do Comitê Interministerial de Governança CIG, com a finalidade de assessorar o Presidente da República na condução da política de governança da administração pública federal. O artigo 8º define a composição do CIG, que é formado pelos seguintes membros titulares. Inciso 1º. Ministro de Estado-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o coordenará. Inciso 2º. Ministro de Estado da Economia.
Inciso 3º, Ministro de Estado da Controladoria Geral da União. Parágrafo 1º. Os membros do CIG poderão ser substituídos, em suas ausências e seus impedimentos, pelos respectivos secretários executivos. Parágrafo 2º. As reuniões do CIG serão convocadas pelo seu coordenador. Parágrafo 3º. Representantes de outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal poderão ser convidados a participar de reuniões do CIG, sem direito a voto. O artigo 8b estabelece que o CIG se reunirá em caráter ordinário, trimestralmente. Em caráter extraordinário, sempre que necessário. Parágrafo 1º. O quórum de reunião do CIG é de maioria simples dos membros, e o quórum de aprovação é de maioria absoluta. Parágrafo 2º. Além do voto ordinário, o coordenador do CIG terá o voto de qualidade em caso de empate. Artigo 9º-A. Estabelece as competências do Comitê Interministerial de Governança CIG, conforme incluído pelo Decreto nº 9.901, de 2019. As atribuições do CIG são: Inciso 1º. Propor medidas, mecanismos e práticas organizacionais para o atendimento aos princípios e às diretrizes de governança pública estabelecidos neste decreto. O CIG deve sugerir ações e práticas que assegurem a adesão aos princípios e diretrizes de governança pública definidos no Decreto nº 9.203/2017. Inciso 2º. Aprovar manuais e guias com medidas, mecanismos e práticas organizacionais que contribuam para a implementação dos princípios e das diretrizes de governança pública estabelecidos neste decreto. O Comitê é responsável por aprovar documentos que orientem a aplicação dos princípios e diretrizes de governança pública, facilitando sua implementação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Inciso 3º. Aprovar recomendações aos colegiados temáticos para garantir a coerência e a coordenação dos programas e das políticas de governança específicos. O CIG deve aprovar recomendações direcionadas a comitês ou grupos especializados, assegurando que os programas e políticas de governança sejam coerentes e bem coordenados. Inciso 4º. Incentivar e monitorar a aplicação das melhores práticas de governança no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O Comitê tem a função de promover e acompanhar a adoção das melhores práticas de governança nos diversos níveis da administração pública federal. Inciso 5º. Editar as resoluções necessárias ao exercício de suas competências. O CIG pode elaborar resoluções que sejam necessárias para o cumprimento de suas atribuições. O parágrafo 1º detalha que os manuais e guias aprovados pelo CIG devem: Inciso 1º. Conter recomendações que possam ser implementadas nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional definidos na resolução que os aprovar. Os documentos devem apresentar recomendações práticas que possam ser aplicadas nas diversas entidades da Administração Pública Federal. Segunda, ser observados pelos comitês internos de governança, a que se refere o artigo 15-A. Os comitês internos de governança devem seguir as orientações estabelecidas nos manuais e guias aprovados pelo CIG. O parágrafo 2º esclarece que, para os fins do decreto, o colegiado temático refere-se a comissões, comitês, grupos de trabalho ou outras formas de colegiados interministeriais criados com o objetivo de implementar, promover ou executar políticas ou programas de governança relacionados a temas específicos. O artigo 10-A estabelece que o Comitê Interministerial de Governança CIG pode criar grupos de trabalho específicos para auxiliá-lo no cumprimento de suas competências. O parágrafo 1º permite que representantes de órgãos e entidades públicas e privadas sejam convidados a participar desses grupos de trabalho. O parágrafo 2º determina que, ao instituir um grupo de trabalho, o CIG deve definir seus objetivos específicos, composição e prazo para a conclusão das atividades. O artigo 10-B detalha as características dos grupos de trabalho. Inciso 1º. Serão compostos conforme ato do CIG. Inciso 2º. Não poderão ter mais de 5 membros. Inciso 3º. Terão caráter temporário, com duração máxima de 1 ano.
Inciso 4. Estarão limitados a 3 operando simultaneamente. Artigo 11-A. Estabelece que a Secretaria Executiva do Comitê Interministerial de Governança CIG será exercida pela Secretaria Especial de Relações Governamentais da Casa Civil da Presidência da República. O parágrafo único detalha as responsabilidades da Secretaria Executiva do CIG. Inciso 1. Receber, instruir e encaminhar aos membros do CIG as propostas recebidas conforme os procedimentos estabelecidos nos artigos 10-A e 13-A do Decreto. Inciso 2. Encaminhar a pauta, a documentação, os materiais de discussão e os registros das reuniões aos membros do CIG. Inciso 3. Comunicar aos membros do CIG a data e a hora das reuniões ordinárias ou a convocação para as reuniões extraordinárias. Inciso 4. Informar aos membros do CIG a forma de realização da reunião presencial ou por meio eletrônico e o local, quando aplicável. Inciso 5. Disponibilizar as atas e as resoluções do CIG em sítio eletrônico ou, quando o conteúdo for classificado como confidencial, encaminhá-las diretamente aos membros. O artigo 12-A estabelece que a participação no CIG ou nos grupos de trabalho por ele constituídos será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. O artigo 13-A atribui aos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional as seguintes responsabilidades. Inciso 1. Executar a política de governança pública, incorporando os princípios e diretrizes definidos no decreto, bem como as recomendações oriundas de manuais, guias e resoluções do CIG. Inciso 2. Encaminhar ao CIG propostas relacionadas às competências previstas no artigo 9º-A do decreto, acompanhadas da justificativa da proposição e da minuta da resolução pertinente, quando aplicável. O artigo 15-A estabelece as competências dos comitês internos de governança nos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. As principais atribuições desses comitês são: Inciso 1. Auxiliar a alta administração na implementação e manutenção de processos, estruturas e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e diretrizes da governança previstos neste decreto. Os comitês devem apoiar a liderança superior na criação e manutenção de processos e estruturas que integrem os princípios de governança estabelecidos no decreto. Inciso 2. Incentivar e promover iniciativas que busquem implementar o acompanhamento de resultados no órgão ou na entidade, que promovam soluções para a melhoria do desempenho institucional ou que adotem instrumentos para o aprimoramento do processo decisório. Devem fomentar ações que permitam monitorar resultados, melhorar o desempenho institucional e aprimorar a qualidade das decisões tomadas. Inciso 3. Promover e acompanhar a implementação das medidas, mecanismos e práticas organizacionais de governança definidos pelo CIG em seus manuais e resoluções. Os comitês são responsáveis por assegurar que as orientações do Comitê Interministerial de Governança CIG sejam efetivamente aplicadas em suas respectivas instituições. Inciso 4. Elaborar manifestação técnica relativa aos temas de sua competência. Devem produzir análises técnicas sobre assuntos dentro de sua área de atuação, contribuindo para decisões informadas. O artigo 16 determina que os comitês internos de governança publiquem suas atas e resoluções em um sítio eletrônico, exceto quando o conteúdo for confidencial. O artigo 17 estabelece que a alta administração das organizações da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deve criar, manter, monitorar e aprimorar um sistema de gestão de riscos e controles internos. Os princípios a serem observados nesse sistema incluem: Inciso 1. Implementação e aplicação de forma sistemática, estruturada, oportuna e documentada, subordinada ao interesse público. A gestão de riscos deve ser realizada de maneira organizada, oportuna e devidamente registrada, sempre priorizando o interesse público. Inciso 2. Integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em todos os níveis da organização, relevantes para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais.
A gestão de riscos deve estar incorporada ao planejamento estratégico e ser aplicada em todas as atividades e projetos relevantes da organização. Inciso 3º. Estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de maneira a considerar suas causas, fontes, consequências e impactos, observada a relação custo-benefício. Os controles internos devem ser adequados aos riscos identificados, considerando suas origens, consequências e impactos, sempre avaliando a relação custo-benefício. Inciso 4º. Utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua do desempenho e dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança. Os resultados da gestão de riscos devem ser utilizados para promover a melhoria contínua no desempenho e nos processos de gestão de riscos, controles e governança. O artigo 18 estabelece que a auditoria interna governamental deve agregar valor e aprimorar as operações das organizações públicas, contribuindo para o alcance de seus objetivos. Para isso, a auditoria deve adotar uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controles e governança, por meio das seguintes práticas. Inciso 1º. Realização de trabalhos de avaliação e consultoria de forma independente, segundo os padrões de auditoria e ética profissional reconhecidos internacionalmente. A auditoria deve conduzir avaliações e consultorias de maneira independente, seguindo padrões profissionais e éticos reconhecidos globalmente, garantindo imparcialidade e credibilidade nos resultados. Inciso 2º. Adoção de abordagem baseada em risco para o planejamento de suas atividades e para a definição do escopo, da natureza, da época e da extensão dos procedimentos de auditoria. A auditoria deve adotar uma abordagem baseada em risco, priorizando áreas e processos com maior potencial de impacto negativo, para planejar suas atividades e definir o escopo, a natureza, o momento e a extensão dos procedimentos de auditoria. Inciso 3º. Promoção à prevenção, à detecção e à investigação de fraudes praticadas por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos federais. A auditoria deve incentivar práticas que visem prevenir, detectar e investigar fraudes cometidas por agentes públicos ou privados no uso de recursos públicos federais, contribuindo para a integridade e transparência na administração pública. O artigo 19 determina que os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional devem instituir um programa de integridade, com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção. Esse programa deve ser estruturado nos seguintes eixos. Inciso 1º. Comprometimento e apoio da alta administração. A alta administração deve demonstrar comprometimento e fornecer apoio contínuo ao programa de integridade, assegurando sua efetividade e alinhamento com os objetivos institucionais. Inciso 2º. Existência de unidade responsável pela implementação no órgão ou na entidade. Deve ser designada uma unidade específica responsável pela implementação e coordenação do programa de integridade, garantindo foco e dedicação às suas atividades. Inciso 3º. Análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da integridade. É necessário realizar análises e avaliações periódicas dos riscos relacionados à integridade, implementando estratégias para mitigá-los e promovendo uma cultura organizacional ética. 4ª. Monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade. O programa de integridade deve ser monitorado de forma contínua, avaliando sua eficácia e realizando ajustes conforme necessário para manter sua relevância e eficiência.